Meus irmãos, eu pedi para que o pastor José Carlos lesse o capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, porque eu quero compartilhar com os irmãos com essa mensagem tão importante para nós. Aparentemente, parece que são apenas saudações, aqui no capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. Parece que são apenas saudações de um monte de nomes conhecidos por Paulo. Mas aqui nós temos, irmãos, uma preciosidade, como Paulo trata os irmãos, como ele usa adjetivos que eu tenho que aprender. Há um livro famoso chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e a inspiração desses autores está na Bíblia, porque a Bíblia mostra para nós como que nós devemos ser canal de bênção, como nós devemos ser instrumento de edificação. Glória a Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de falar palavras edificativas, afirmativas, então só usa palavras depreciativas, e isso acaba gestando em quem ouve e na própria pessoa doenças psicossomáticas, doenças que não tem remédio para curar, porque são doenças de alma. Mas no capítulo 16 de Romanos, eu enxergo Paulo tendo relacionamentos saudáveis, e é vontade de Deus que eu e você tenhamos relacionamentos saudáveis, tenhamos palavras afirmativas, palavras de bênçãos, palavras que edificam, sejam verbalmente, digitalmente ou em comportamentos, que nós possamos ter essa postura que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 16 da carta dele aos Romanos. Ele inicia dizendo: recomendo-vos, pois, Febe. Quem é Febe? É uma irmã que serve a igreja em Cencreia, mas ela ajudou nas necessidades, hospedando a muitos irmãos. E Paulo reconhece isso, iniciando cumprimentando uma irmã, uma mulher que há 2000 anos atrás era excluída socialmente. As mulheres não tinham os direitos humanos que têm hoje. As mulheres não eram reconhecidas como são hoje. Para vocês terem uma base, há 2000 anos atrás, um rabino judeu escreve: será que a mulher tem alma? Eles ficavam olhando para a mulher, porque eles tinham dúvida se a mulher tinha alma, se as mulheres eram igual homens. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, embora também oriundo do judaísmo, segundo a lei fariseu, ele diz assim: diante de Deus, Deus não tem acepção de pessoas. Homem e mulher são plenos na presença de Deus. Então ele inicia a saudação, não saudando o pastor presidente de Roma. Isso aqui é um indicativo para nós entendermos que Pedro não era o pastor de Roma, pelo menos nesse momento, porque senão, claro que o nome de Pedro apareceria aqui, né, irmão? Como aquela religião aí, os muitos catolicismos dizem que Pedro foi o primeiro papa. Por que então não aparece o nome de Pedro aqui no capítulo 16? Você acha que Paulo ia esquecer? Se Pedro fosse o pastor da igreja de Roma, você acha mesmo que Paulo não iria saudá-lo? Claro que iria, mas Paulo não cita Pedro. Por quê? Porque Pedro não foi o primeiro papa, como ensina as religiões aí. Mas ele inicia dizendo: recomendo depois a Febe. Poucas pessoas falam sobre essa mulher. E Paulo inicia a sua saudação reconhecendo a importância do trabalho feminino na igreja. Por isso que nós reconhecemos e apoiamos o círculo de oração da igreja. As irmãs que intercedem
pela igreja. Reconhecemos o lindo trabalho das irmãs da recepção, das irmãs que trabalham com criança, porque Paulo reconhece o papel feminino e inicia saudando a irmã Febe. E diz mais: para que recebais no Senhor como convém aos santos, porque essa irmã ajudou demais ali nos trabalhos iniciais da igreja. Segundo grupo de pessoas que ele vai cumprimentar, é um casal de judeus. Ele diz no versículo 3: saudai a Priscila e a Áquila. Priscila é a mulher de Áquila. Não são duas mulheres, é um casal. Abra sua Bíblia em Atos 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Olha só o que diz no capítulo 19 de Atos. Desculpe-me, 18. Capítulo 18. Primeiro versículo, diz assim: depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois o imperador Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E aqui no verso 26 do mesmo capítulo 18 de Atos diz: ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila, e o levaram consigo, e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. É o mesmo casal aqui que Paulo está saudando. É esse casal aqui que Paulo saúda. E ele diz: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pessoas que ajudaram o apóstolo Paulo. Porque hoje a gente fala só do Paulo, ou só fala dos grandes, mas existiram pessoas que fizeram um trabalho que está registrado no livro da vida. E Deus é justo para reconhecer. Então, ainda que ninguém reconheça o seu trabalho, ainda que não há um registro do que você tem feito, saiba que o nosso Deus é fiel e justo para saber a boa obra que você tem feito. E Deus vai reconhecer e te abençoar, especialmente naquele grande dia do tribunal de Cristo, quando Ele nos entregará os galardões. Deus há de apresentar a sua boa obra. Pode ser que eu, como pastor dessa congregação, não tenha visto. Pode ser que os irmãos dessa congregação não tenham visto. Saiba que Deus vê tudo e é fiel e justo para te abençoar e reconhecer o trabalho das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Na ministração das ofertas eu disse para os irmãos, ninguém dava a mínima para essa viúva excluída, mas Jesus viu e está registrado no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que ninguém leve a sério o que você está fazendo. Oh, glória a Deus! O Senhor te trouxe aqui nessa terça-feira para que você saiba, o Senhor tem visto a tua obra. Glória a Deus! E ela não é vã no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sauda esse casal, Priscila e Áquila. Olha o versículo 4: os quais pela minha vida, olha, irmão, olha só o que eles fizeram, pela vida do apóstolo Paulo, colocaram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem que aprender a ser grato, agradecido. Agradecer as pessoas. Tem gente, irmão, que você nem imagina que está orando por você. Tem gente, irmão, que todo dia cita o seu nome diante de Deus. Então aprenda a ter um coração generoso. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã.
Tem gente orando por você, tem muita gente que gosta de você, que se importa por você e está intercedendo por você. Louvado seja o nome do Senhor. Priscila e Áquila era um casal que se arriscava por Paulo, que viu o poder de Deus, e Paulo agradece logo no versículo 4. Versículo 5, saudai também a igreja que está em sua casa. Olha, irmão, eles tinham uma igreja na casa deles, glória a Deus. Presbítero irmão Rogério, irmã Kelly, irmão doutor Marcos e toda a equipe, né? O pastor Edson, a equipe do pai. Priscila e Áquila tinha uma igreja. Sabe esses cultos que vocês fazem lá? É uma igreja, culto doméstico. Quando você abre sua casa para cultuar a Deus, é uma igreja na sua casa, que abençoa o seu lar, que abençoa os seus vizinhos. Graças a Deus que muitos irmãos têm convidado a nossa equipe do Pai para estar fazendo culto no seu lar. É Priscila e Áquila, tinha uma igreja na casa deles. Versículo de número 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. A irmã Maria, irmão, eu não sei quem é essa irmã Maria, mas olha que bênção, trabalhou muito por nós. Não sei o que essa irmã fez, mas está registrado aqui, ela trabalhou muito por nós. Não é a Maria, mãe de Jesus, não. Não é nenhuma daquelas Marias da Judéia, que Paulo está falando aqui para os irmãos, escrevendo aqui aos romanos. Mas a Maria, e de novo me chama a atenção, como Paulo cita e reconhece o trabalho das mulheres. Veja que interessante a postura de Paulo. Ele continua, saudai a Andrônico e a Júnia, Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Vocês conseguem imaginar isso, meus irmãos? Tem gente que distingue da gente que está no púlpito. Sabia disso? Tem uma história que me chama a atenção de um pastor, pregador, ganhava muitas almas na pregação dele. E ele teve uma visão. Quando ele chegou no céu, ele olhou um monte de coroas, que eram os galardões que o Senhor ia dar para os fiéis. E ele viu uma coroa bonita, grandona, e falou, é minha. Olha que simplicidade, só pode ser a minha, porque eu ganho alma, eu evangelizo, eu visito, eu faço. Então ele achou que a coroa era dele, e para espanto dele, foi para uma irmãzinha que ele não dava nada, mas era uma intercessora, glória a Deus, mulher piedosa, fiel, de bom testemunho. Deus conhece, irmão, a nossa obra. Sabe qual é o problema de hoje? Muita aparência, muito barulho, mas pouco conteúdo. Hoje nós temos um monte de crente que parece um algodão doce, irmão. O algodão doce é o maior doce que tem, mas você pega e põe na boca e vai uma suquinha. Não tem conteúdo. Maior pressão no domingo, na terça-feira não é nem crente mais. Algodão doce, irmão. Graças a Deus que aqui não tem. Graças a Deus. Aqui os crentes têm conteúdo. Conhece o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse casal aqui, distinguiram entre os apóstolos. Já pensou, irmãos? Distinguiu entre os apóstolos. Pois é, ninguém falou nada. Nunca vi ninguém pregar do Andrônico e da Júnia. Pelo menos eu nunca vi ninguém pregar sobre eles. Mas Paulo está dizendo que eles se distinguiram entre os apóstolos. Versículo de número 8, saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Eu gosto tanto do jeito de Paulo falar. Todo mundo é um querido dele, pode observar. Meu amado, meu querido. Irmãos, essa é a linguagem do crente. É a linguagem que nós temos que ter, não é? Respeitando, orando, abençoando as pessoas. E ele fala aqui, meu amado no Senhor. Versículo 9, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Ele sempre tem um adjetivo para falar das pessoas, pode observar. E positivo. Sempre algo positivo.
Vocês acham que essas pessoas eram todas perfeitas? Vocês acham mesmo que esses irmãos não tem algum que tem uma fraquezinha aqui, não? Eles são seres humanos igualzinhos a gente. Eles não eram perfeitos. Mas Paulo está olhando as qualidades. Sabe qual é o nosso problema? A gente só olha defeito, irmão. Eu lembro na escola, quando a professora pegou uma cartolina e pôs um pontinho preto na cartolina, propositalmente, e mostrou para a classe. O que é que vocês veem aqui? Um pontinho preto. Todo mundo viu o pontinho preto. Ela falou, mas eu queria mostrar a cartolina branca. Como nós temos uma tendência de olhar só os defeitos. Por isso que tem muitos conflitos nos lares. Só vê o defeito do irmãozinho lá. A irmã só vê o defeito do irmãozinho. O irmãozinho só vê o defeito da irmãzinha. Só vê os defeitos dos filhos. Mude a sua visão. Potencialize as virtudes que você tem. Não é possível que o seu cônjuge não tenha virtudes. Fica potencializando o defeito, o fracasso está à sua beira. Se você potencializar os defeitos da igreja, você não aparece mais na igreja. Então potencialize as coisas boas, potencialize as coisas que edificam, potencialize as coisas que edificam, e não as coisas que te aborrecem. Paulo potencializa as coisas boas das pessoas. Ele fala aqui no versículo de número 9, saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Aristarques, meu amado. Versículo 10, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Olha, que bacana. Já pensou, pastor Eliud? Alguém escrever, saudai o pastor Eliud, aprovado em Cristo. Uma coisa maravilhosa. Já pensou, meu irmão? Saudai o irmão Cristiano, aprovado em Cristo. Olha, irmão, que privilégio, que bênção. Porque Paulo potencializa as coisas boas das pessoas. Ele não está falando de pessoas perfeitas, está falando de pessoas que têm coisas boas. Versículo 10, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Paulo tinha tanto parente, né, irmãos? Já repararam? Vários parentes aqui. Meus parentes. Saudai a Narciso, que estão no Senhor. Glória a Deus. Ou é o amado em Cristo, ou é eleito, ou estão no Senhor. Sempre tem algo bonito para falar dos irmãos. Nós somos assim também, irmãos. Nós temos sempre coisas bonitas para falar dos irmãos. Ou quando você se reúne, que nem os jovens se reuniram aqui para fazer um churrasco, estão lá comendo a carninha, tudo, estão falando coisas bonitas dos irmãos, ou estão falando coisas negativas? Você vê aquele irmão tudo desafinado, irmão, né? Você vê o terno daquele irmão tudo feio. Nós temos uma tendência de falar coisas negativas, irmão, por causa do pecado original. Então vigie, procura ver coisas boas nas pessoas, elogie mais, abençoe mais, que da sua boca saia palavras que edificam, que confortam, palavras que abençoam. Irmãos, você cura uma pessoa com uma palavra, você cura, como também você torna a pessoa doente. Sabia que tem maridos que estão deixando as suas esposas depressivas? De tanta cobrança, de tanta exigência, de tanto, sabe, aquela coisa horrível, que a mulher vai definhando, vai perdendo alegria no relacionamento. Tem ao contrário também, irmão, mulheres que a Bíblia chama de goteira, fica pingando, irmão, enchendo o picuá do marido, possessiva, não deixa o marido falar, já quer falar na frente. Que é isso, irmãzinha? Para com isso. Você tem que ser algo inspirador para o seu cônjuge. E vice-versa. Porque o que é o casamento? O casamento é isso. É eu vou ser um canal de bênção para o meu cônjuge. Sabe o que é o casamento? Eu tenho que ser um facilitador para a irmã Renata entrar no céu. Isso é casamento. Deus te chamou no seu casamento para você ser um facilitador para os seus filhos entrarem no reino de Deus.
Porque os seus filhos vão ter prazer de vir para a igreja. Porque vê o seu relacionamento, o seu cuidado, a sua vida de santidade. A glória de Deus reflete na sua vida de tal maneira que inspira a sua casa, inspira a sua família, inspira os irmãos, os seus amigos de trabalho. Essa é a vontade de Deus, que você seja um canal. O que Deus falou para Abraão no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, sê tu uma bênção. Essa é a vontade de Deus, que você seja um canal de bênção. Versículo 12: saudai a Trifena e a Trifosa. Esses nomes são estranhos para nós, né? Já pensou? Parece que é não são gêmeas não, viu? São mulheres que têm esse nome. Trifena e Trifosa. A gente fala, deve ser tribulosa. Não, irmão, não tem nada a ver. Se Paulo mandou saudar, porque é gente boa. Olha só, elas trabalharam no Senhor. Elas trabalharam no Senhor. Saudai a amada, saudai a amada Pérside. Olha como Paulo valoriza o papel feminino, irmãos. Estão observando? Tem crente machista, irmão. Acho que não. Que é isso, irmão? Paulo reconhece o papel lindo das irmãs. Cita a amada Pérside. Que é isso, irmão? Deus usa as pessoas, é a multiforme graça de Deus. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Olha o versículo 13: saudai a Rufo, eleito no Senhor. Eleito, irmão, olha que linguagem. Eleito no Senhor. E que mais? Ele fala assim: e a sua mãe e minha. Já pensou, irmão? Tinha uma irmã, a mãe de Rufo. Paulo considerava ela como a mãe dele também, pelo carinho, pelo cuidado. Imagina o que essa irmã fazia com Paulo. Tratava com tanto carinho, que Paulo fala, é sua mãe e minha. Uma coisa maravilhosa. E a gente tem recebido esse cuidado de muitas irmãs, de muitos irmãos que acolhem a gente como filho, que acolhem a gente, e os irmãos e as irmãs como filha. Eu vejo às vezes o carinho, o cuidado das irmãs, acolhendo as pessoas. Essa é a vontade de Deus. A mãe de Rufo, olha, irmão, não apareceu o nome da irmã aqui, só fala que é a mãe do Rufo. Olha só, a mãe do Rufo. Mas Paulo fala que ela é a sua mãe, a mãe de Rufo e a dele. Versículo 14: saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas. Não é Petrobras não, irmão, é Pátrobas. O irmão leu isso, o irmão leu o dia. Irmão, saudai a Petrobras. Falei, que é isso, irmão? A Petrobras é a indústria de petróleo do Brasil, pô. Aqui é outra coisa, é o Pátrobas, tá? A Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, a Júlia, o Nereu, a sua irmã, porque talvez ele não lembre o nome, né? Então, a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Olha como ele cita nome de mulheres, irmãos, é impressionante. Depois você faz a conta, entre nomes masculinos e femininos, você vai ter uma surpresinha. E ele continua: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esse era o costume judaico. Mas não é só o costume judaico, era um costume também italiano. Os italianos até hoje beijam, faz parte da cultura italiana. É normal, se você for de uma família italiana, é muito comum eles se beijarem. Olha, Paulo está dizendo aqui que o ósculo é santo, portanto, esse era um costume entre ambos os sexos. Não havia, é como você dá a mão tanto para uma mulher quanto para um homem. Ninguém fala, não, irmão, eu não dou a mão para a mulher. Por quê? Porque não fica bem. Então não é santo. Se você for beijar uma irmã, falar, não pega bem, então não é santo. Por isso que nós não deixamos os irmãos ficar beijando a irmã aqui não. A não ser se for família. Mas nós temos essa prática. Por quê? Tem uma igreja, irmão, que homem beija homem, mulher beija mulher, então já não é santo mais, né, irmão? Porque para ser santo não tem nenhum problema. Agora, quando eu dou a mão, é um ósculo santo, porque não há problema.
Eu posso dar a mão para qualquer pessoa. Agora, qualquer ato que você vá fazer e tem algum problema, que não pegue bem, não é mais santo. Está vendo onde está o problema? Então, essa prática de oscular, de beijar, há 2000 anos atrás, é o equivalente você dar a mão. É o equivalente você dar a mão hoje. Ou, talvez, cumprimentar de longe. Não tem problema. Agora, não, irmão, tem que beijar, porque a Bíblia fala da ósculo, tem que beijar. Então você vai beijar todo mundo. Nós não temos esse costume, irmão. Aí, o irmão lá vai beijar, o marido fica bravo. Um marido ciumento, por exemplo. Não vem querendo beijar minha esposa, aí quer aquela confusão. Ah, não, então vou mudar. Homem beija homem, mulher beija. Mas nós não temos esse costume, irmão. Por isso que essas igrejas, toda hora que chega a hora da beijança, muita gente sai. Porque não quer ser beijado. Não dá, irmão. A gente não tem esse costume de um... Às vezes o irmão vem com amor, beija você, tudo bem, um ou outro. Mas imagina uma cultura nordestina. Vai querer beijar um nordestino do Ceará, do interior do Ceará, para você ver o que acontece. Ele enfia peixeira em você, irmão. Claro, porque culturalmente é uma agressão cultural. Ele não aceita. Em São Paulo ainda dá certo, porque tem muito italiano no Rio Grande do Sul. O Sul tem muito italiano, tudo bem, beijo fica... Mas vai querer beijar um irmão lá no sertão do Nordeste. Pode ver que essas igrejas não funcionam no Nordeste do país. Pode observar, é uma questão cultural. Então, o que é o ósculo santo aqui? É você cumprimentar com respeito, que tem a mesma ideia, sem ferir a sensibilidade do indivíduo, da pessoa. E ele continua aqui dizendo: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. E o que eu tenho que fazer com gente que dá escândalo contra a doutrina? Eu preciso desviar disso, irmão. Não posso me envolver em roda de escarnecedores, em gente que fica, ao invés de orar, fica só com conversa, fazendo papel maligno, que é jogar uma pessoa contra a outra. Irmão, sabe que fulano de tal falou do irmão? Eu falei, não, irmão, não sei, não quero saber, eu vou orar por ele. Agora a pessoa parece que quer saber, né? Irmão, o que foi que falou? Ai, que fraquezinho. Aí a pessoa fala, falou que o irmão é meio fraco na fé, pronto. Aí já fica... Não, irmão, não tem problema, as pessoas falam mesmo. Se você for levar em conta o que as pessoas falam, você nem vive mais. As pessoas que se preocupam muito com o que os outros estão falando, elas são inseguras, irmãos. São pessoas que precisam ter cuidados emocionais. A pessoa, coitada, ela acha que está todo mundo falando dela. Ninguém está nem pensando, irmão. Mas ela olha aqui, professor, a irmã está olhando para mim, acho que ela está falando mal de mim. Olha, a irmã ali... Insegurança, irmão. Insegurança. Um dia, uma pessoa fala assim para mim, pastor, eu estou envergonhado, porque saiu no jornal meu nome, todo mundo está sabendo. Eu falei, mas quantos jornais você acha que é impresso aqui em Campinas? Não, irmão, eu acho que é mais de 100 mil. Eu falei, irmão, imagina. Aqui no mínimo, na época, no mínimo, 1000 jornais. Irmão, a maior parte da população nem leu isso. E ele achando que toda a cidade de Campinas, 1 milhão de pessoas, tinha lido. Falei, para de bobagem, irmão. Ninguém está sabendo de nada. Então a pessoa, coitada, ela acha, isso é a insegurança. Acha que todo mundo está falando dela, todo mundo. Ninguém está nem pensando nela, irmão. Está dando. A pessoa, coitada, olha a cabeça dela, acha que é tão importante assim que está todo mundo. Sabe o que eu lembrei agora? Da história do jumentinho que Jesus subiu nele. Todo mundo saudando Jesus e o jumentinho tudo contente, porque Jesus estava sentado nele, né? No outro dia, ele achou que todo mundo ia saudar ele também. Deram um chute nele, falou, sai para lá, seu jumento. O jumento não é importante, irmão, é porque Jesus sentou. Jesus é assim, onde ele senta vira importante. Se Jesus entrar no teu coração, você passa a ter valor. Se Jesus sair, é o jumentinho. Não tem valor nenhum, irmão. Então, o valor está na pessoa de Jesus na nossa vida, não é em nós. A pessoa acha que, não, irmão, as coisas não são assim. Olha só, no versículo de número 18, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que eu tenho que evitá-los.
E olha só, eles usam palavras suaves. É engano, né? Engano, ó, engana o coração do simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois em vós, e quero que sejais. Olha o que Paulo quer de mim e de você. Eu quero que vocês sejam sábios no bem, no que for coisa boa, seja sábio. E seja simples no que não for bom. O que não for bom, irmão, minimize, diminua. Agora, tudo que é bom você não maximiza. Agora, o que é ruim você maximiza? Não, minimize. Seja simples no que é mal. Tem coisas que faz de conta que não é, que você nem entendeu. Deixa para lá. Vamos dar ênfase às coisas boas. E aí? Porque se você tem essa postura, você tem compromisso com Deus. Há uma palavra profética aqui no versículo de número 20. O Deus de paz, porque o nosso Deus é o Shalom, é o Deus de paz, não é o Deus de confusão. Ele esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E isso tudo graças ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, Paulo vai saudar Timóteo, que é o cooperador dele, Lúcio, Jason, Sosípatro, que são os parentes dele. Quem escreveu essa carta? Paulo. Foi Paulo que ditou, irmão. Paulo ditou essa carta. Paulo que está falando, mas quem escreveu foi o Tércio. Por quê? O escriba, possivelmente porque Paulo estava com um problema de escrever, de visão, né? A visão dele talvez já não estava tão boa. Então ele tem alguém que escreve por ele. Então Tércio fala, eu, Tércio, que esta carta escrevi, ele aproveitou a oportunidade, né? Paulo estava saudando todo mundo e falou, eu também quero saudar com a paz do Senhor. É aquela simplicidade, né, irmão? Né? O pastor está cumprimentando todo mundo, ele falou, viu, pastor, eu também quero saudar. Tá bom, irmão. Ele que estava escrevendo, né? Então eu também saúdo. Aí ele fala, o versículo que o pastor José Carlos pulou, pastor, é o 23. Saldo-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saudai-vos Erasto, procurador. Tinha gente importante lá, hein? O homem era procurador da cidade. Crente, irmão. Não é uma bênção? Procurador da cidade. E também o irmão Quarto. Que nome, hein? Vamos ouvir um testemunho do irmão Quarto. Que estranho, né? Mas é o nome do irmão. Aí ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, porque a igreja é o mistério, irmão. Você é o mistério. Se não fosse o Espírito Santo, você não seria nada. Isso é uma revelação de Deus. Deus revelou para Paulo, ele fala, revelado nas Escrituras, mas é uma revelação, é um mistério que estava oculto. A igreja é um mistério que estava oculto. E ele fecha, como é o costume dele, glorificando a Deus. Porque tudo que a gente faz tem que fechar nessa perspectiva. Ao único Deus, sábio, seja dado glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Glória a Deus. O que eu aprendo com a atitude de Paulo? Eu preciso usar palavras mais bonitas para as pessoas. Eu preciso dar mais ênfase às coisas boas das pessoas. E minimizar as fraquezinhas delas. Minimiza, irmão. E dá ênfase às coisas boas. Seja como Paulo, que põe sempre uma palavra bonita para cada pessoa. E que dá ênfase ao trabalho de todos. Não importa se é homem, se é mulher, se é ancião ou se é jovem. Porque aqui nós temos de tudo. Nós temos aqui nessa carta pessoas que são anciãos. Por exemplo, a mãe de Rufo. Mas nós temos jovens aqui também. E ele cumprimenta todos e cita pelo nome. Que nós tenhamos esse mesmo sentimento de Cristo, um coração generoso para elogiar mais, para abençoar mais, para usar palavras afirmativas, para ser canal de bênção. Que você seja um motivador dos demais irmãos. Todas as vezes quando eu não vejo um irmão na igreja, eu falo assim, senti a sua falta.
Aí, claro, que o irmão, não é porque eu fui viajar. Não, irmão, não precisa me justificar nada. Eu só senti sua falta. Qual é o sinal que eu estou dando para ele? Você é importante para a igreja. Mas eu não quero controlar a sua vida. Não quero saber, não. Não, porque eu fui no médico, subi, não, irmão. Não quero saber, não. Eu só senti a sua falta. Porque você é importante para a igreja. Você é corpo, você é membro. Então elogie os irmãos, aqueles irmãos que você vê. Porque tem irmãos, meu Jesus amado, irmão. Ó, irmão, não vi mais você na igreja, está desviado. Mas isso é linguagem para falar para um irmão. Nossa, irmã, meu Deus, a senhora sumiu. Estava doente? Que é isso, irmão? Não, irmão, senti sua falta. Que bom que você veio. Graças a Deus pela sua vida. Estou orando por você. Use palavras, aprenda com Paulo, nesse capítulo 16 de Romanos, palavras edificativas, palavras que curam, palavras que abençoam, palavras que despertam uma alegria na vida das pessoas. Essa é a vontade de Deus, que você seja um canal de bênção, uma palavra profética que edifica, que cura, que restaura, que santifica as pessoas. Amém, irmãos?